Autodisciplina financeira. Não é à toa que o nível de consciência que eu mais gosto é a disciplina. A disciplina está lá nos 7 níveis de consciência que fala que o nível de disciplina é a pessoa dar um comando a si mesmo, seguir suas próprias ideias. Mesmo que todo mundo ache que está seguindo para cá, ele vai sozinho para cá, né? E cruza com essa multidão. A multidão está indo para cá e ele está indo para cá, né? Então, os 7 níveis de consciência, o nível que eu mais gosto, eu acho que é o mais as pessoas deveriam trabalhar para chegar nesse nível, é o nível de disciplina. Então, hoje eu vou falar de autodisciplina financeira. Um erro mais comum que existe é as pessoas achar que existe pobreza no mundo, existe desgraça, existe miséria, porque Deus é limitado, a natureza não consegue produzir para todos igualmente. Não foi Deus que determinou a sua vida, como você vai viver. Enquanto você estiver com os 2 pés acima dessa terra, caminhando aqui, você pode decidir tudo o que você quer para você. Não foi Deus que limitou esse tipo de roupa aqui é para fulano e esse tipo de roupa para você. Você vai se alimentar apenas de fubá e fulano vai se alimentar de caviar. Não foi Deus, foi você. Se não foi você que decidiu deliberadamente, você aceitou, né? Foi programado para isso com seus pais, vizinhos, televisão e tudo mais, que todo mundo já está cansado de saber disso, né? Então, por que que existe tão poucos bilionários no mundo? Porque é por falta de recursos que a natureza não pode produzir? Não, gente, não é por falta de recurso. Apenas com os recursos que existem nos Estados Unidos, o livro A Ciência para Ficar Rico fala isso. Apenas com os recursos que existem nos Estados Unidos hoje, daria para construir um prédio do tamanho do Capitólio para cada família do mundo. Apenas com o dinheiro que existe nos Estados Unidos, com os recursos que os Estados Unidos ou o Brasil ou algum dos grandes países produzem, daria para todas as pessoas do mundo viverem super bem, né? Viverem em condições boas, né? De saúde, de prosperidade. Não é por falta de riqueza no mundo, não é por falta da terra conseguir suprir todas as 7 bilhões de pessoas no mundo. São as pessoas mesmo que aceitam. São as pessoas que determinam aquilo que elas é para elas ou não. Antigamente eu via muito na minha infância, adolescência, não, isso não é para mim. Isso é só para os ricos, né? Então isso vai, muitas pessoas aceitam isso, né? E outra que eu tenho falado aqui, é muito doloroso para uma pessoa chegar a ser um bilionário, tem que abrir mão de muita coisa, tem que ter um nível de autodisciplina muito grande. Autodisciplina significa a pessoa disciplinar a si mesma, dar comandos a si mesmo, seguir seus próprios comandos. Isso parece fácil. A maioria das pessoas são condicionados a ser operários. Como eu já falei, na escola, começa na família, depois vai para a escola, depois para a faculdade, né? Eles são preparados, eles são formados para ser operários da vida. Eu não estou dizendo que eles vão ser operários em empresas, né? Mas são formados para ser apenas um empregado, né, para obedecer ordens. Agora, o mais difícil é obedecer a si mesmo, né, seguir suas próprias ideias. Existe um grau de autodisciplina muito grande. Outra coisa também é o emprego que mantém as pessoas na pobreza. É o emprego que mantém as pessoas na pobreza. Isso significa que as pessoas têm uma vida ruim? Não, quem trabalha de carteira e, mora de aluguel, não significa que eles têm uma vida ruim.
é uma vida que eles escolheu para si, mas significa que ele não vai passar daquilo lá. Se ele aumentar um pouquinho, mas a inflação vai aumentando, né? Então, é a vida toda naquilo, né? Não tem como sair daquilo. Todas as pessoas, eu digo todas, eu nunca vi uma pessoa falando, eu fiquei rico, eu melhorei tanto, assim, subi, melhorei muito a minha condição financeira trabalhando de carteira assinada como empregado. Existem os executivos de alto escalão, mas mesmo assim esses executivos, diretores, né, de empresa, presidentes de empresa, mesmo assim é um cargo que leva muito tempo, né? Mesmo assim está limitando as pessoas. Esse mesmo empresário, esse mesmo presidente de empresa, se ele se dedicasse à própria vida, se ele saísse da segurança do trabalho efetivo, com certeza esse empresário, com a capacidade que ele tem, com a formação que ele tem, com a experiência de trabalho que ele tem, com certeza ele daria um boom e montaria uma grande empresa, ele empregaria muito mais pessoas e ajudaria muito mais pessoas, né? Então é isso. Autodisciplina financeira, né? Eu tive uma época que eu queria ser rica, né? Quando eu morava lá no meio do mato, né? A minha vida foi assim, né? Aos 7 anos eu fui inserida no meio da floresta amazônica, saí direto do Goiás, né? Numa cidade muito grande, muito boa, né? Desenvolvida no estado de Goiás, que eu nasci, que chama Porangatu, Goiás. E de lá fui direto para o meio da floresta amazônica, quando o sul do Pará era só mata. Mas não é essa matinha rasteira, não, que chama de juquira hoje em dia. Era mata, mata mesmo. As árvores eram enormes, enorme o diâmetro das árvores, né? Então, fui inserida naquele meio. E minha vida toda eu pensava assim, eu quero ser rica, né? E aí depois, quando eu vim para a cidade, eu fui observar que para a pessoa ser rico, primeiro ele tem que ter a disciplina financeira. Se a pessoa não consegue administrar bem nem o seu salário, que deixa as contas atrasarem, né? Não consegue guardar nada, não consegue poupar nada. Fica faltando tudo, então isso significa que o seu salário não está sendo bem administrado. O pouco que a pessoa está ganhando não está sendo administrado. Então, se a pessoa não consegue administrar nem um salário mínimo, ou dois ou três, e como essa pessoa ia administrar uma grande fortuna, que era o meu caso, né? Então, é preciso ter uma preparação, começar do começo, começar administrando o seu próprio salário, administra muito bem, dê um comando para você mesmo. Diga assim, eu pouparei tanto esse ano, nem que seja uma quantia mínima de R$ 10, vou colocar lá no meu cofrinho lá, ou mesmo de cédula, né? Eu pouparei esse mês, nem que for R$ 10, mas se você determinar que for R$ 10, todo mês você tem que separar aqueles R$ 10 e ir lá depositar, ou que seja 100, ou que seja 1.000. Então, isso é autodisciplina. Vou colocar minhas contas todas em dia, né? Todas as contas, porque pagar juro é burrice. Pagar contas atrasadas é burrice. Então, você vai, a partir de hoje, eu vou começar do começo. Vou ter essa autodisciplina do financeira. Então, significa que eu vou colocar todas as minhas contas em dias. Depois que eu estou colocando, eu fiz isso, subi um degrau. E aí você vai subindo outro. Conseguiu manter todas as contas em dias, vou parar de comprar a prazo, que isso mata a prosperidade, né? Vou parar de comprar a prazo, vou guardar o dinheiro e vou comprar à vista. Aí você já sobe outro degrau. E é assim que as coisas acontecem. Tem que se disciplinar a si próprio, né? Não é ser apenas um comandado, uma pessoa que funciona muito bem, que é eficiente apenas cumprindo ordem. Existem tão poucos bilionários no mundo, não é por falta de
de recursos que a terra produz, mas sim por falta de capacitação, de falta de autodisciplina financeira.